pegar os 900. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo. Esse é o mesmo. Livro de Êxodo, capítulo 14. Confesso, irmãos, que a Bíblia está toda marcada, toda riscadinha. Se Deus fechou o céu para mim, não deixou pegar nada do que eu já peguei. Estou aqui sobre mim, a direção do Espírito, confiando que Deus quer trazer algo novo para nossas vidas nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 11 a seguir, que diz assim: E disse a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixai-nos que servimos ao egípcio, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Louvado seja Deus. Diz aos filhos de Israel: clamaste. Louvado seja Deus. Até aí. Deixa sentar em nome de Jesus. Uma palavra conhecida da igreja. Uma palavra que muitos já ouviram, louvado seja Deus, pregado de várias formas, de várias maneiras. Porque a palavra diz, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Todos os dias Deus tem palavra nova para a tua vida. Todos os dias Deus tem uma palavra renovada para a tua casa. Todos os dias Deus ele tem uma palavra renovada para o teu coração. Louvado seja Deus. Quando nós lemos o texto, nós começamos a imaginar ou procurar entender essa história, aonde aqui Deus já tirou o povo do Egito, aonde aqui Deus já libertou o povo do Egito, aonde aqui Deus já manifestou, louvado seja Deus, seu poder no Egito, aonde aqui Deus já feriu o Egito, Deus já matou no Egito, Deus já tirou, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, vida no Egito. Por causa de Israel, Deus mata. Por causa de Israel, Deus fere. Por causa de Israel, Deus manifesta o seu poder no meio do Egito. Por amor ao seu povo, por amor aos seus escolhidos, Deus é Deus que ainda fere. Deus é Deus que ainda mata. Deus é Deus que ainda manifesta o seu poder por causa de Israel. Quando nós começamos a ler esse texto, nós entendemos, louvado seja Deus, que o povo de Deus está sendo oprimido, que o povo de Deus está sendo castigado, que o povo de Deus está como escravo. Mas quando nós lemos o texto, nós entendemos que aquele povo tem um dono. Está no Egito, mas tem um dono. Está escravizado, mas tem um dono. E Faraó, louvado seja Deus, precisa entender isso. O Egito precisa entender isso. Que o povo de Deus, ele não está só. Ele é fiel. Ele guarda. Ele zela. Ele protege, louvado seja Deus, aleluia. O povo dele, louvado seja Deus, aleluia,
nessa terra. Só que o texto vai dizer que Deus ele já tinha tirado aqui, louvado seja Deus, aleluia, o povo do Egito. E o texto diz que Deus não levou o povo pelo lugar mais perto, ou pelo caminho mais perto, louvado seja Deus, aleluia. Mas sim pelo caminho, louvado seja Deus, do deserto. Quem sabe o povo queria ir pelo caminho mais perto, como foi lido aqui pela irmã. Louvado seja Deus, mas Deus levou pelo caminho do deserto. Porque nem sempre, louvado seja Deus, o caminho mais perto é o caminho melhor. Nem sempre o caminho mais perto é o caminho que Deus quer que eu e você percorra. Louvado seja Deus. O texto diz que Deus vai levar, louvado seja Deus, o povo pelo caminho do deserto, porque o caminho, louvado seja Deus, aleluia, mais perto tinha guerra, e o povo poderia querer voltar para o Egito. Aí Deus, louvado seja Deus, fala com Moisés, para o povo, louvado seja Deus, acampar perto, louvado seja Deus, de Piairote, perto de Baal-Zephon, louvado seja Deus, em frente ao mar, louvado seja Deus. Enquanto isso, Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Louvado seja Deus, aleluia, que o texto vai nos dizer que vai novamente, louvado seja Deus, perseguir aquele povo. Enquanto o povo está alegre, enquanto o povo, quem sabe, está glorificando, enquanto o povo, louvado seja Deus, aleluia, acha que está tudo bem, Faraó já está, louvado seja Deus, levantando um exército de 600 carros, com homens, louvado seja Deus, para perseguir o povo de Deus. E aqui Deus começa a falar no meu coração, porque Deus, nesses últimos dias, tem permitido o povo de Deus passar por perseguições, porque Deus, nesses últimos dias, irá permitir, louvado seja Deus, o povo de Deus passar por perseguições. Mas o texto diz que Deus endurecia o coração de Faraó para o nome de Deus ser glorificado em Faraó. Então entenda, Deus até está permitindo a perseguição, mas através da perseguição o nome de Deus será glorificado. Deus está até permitindo o levante, mas eu tenho que dizer, nesse levante o nome de Deus será glorificado. Não tema, porque Deus faz do jeito dele, da maneira dele e como ele quer. Nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O povo viu sinais. O povo viu o poder de Deus se manifestar no Egito. O povo viu Deus falar através da boca de Moisés. O povo está sendo guiado, louvado seja Deus, por uma mão forte. A Bíblia diz que Deus vai levantar uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ou seja, Deus estava sempre no meio do povo. Deus estava sempre direcionando, guiando, orientando, cuidando do seu povo. Aí o texto diz que quando Faraó, louvado seja Deus, aleluia, se aproxima, que o povo de Deus vai olhar para trás. Eu vou repetir: Faraó se aproxima, o povo olha para trás. A perseguição se aproxima, o povo olha para trás. A fúria se aproxima e o povo olha para trás. Aí vão começar a questionar, aí vão começar a murmurar, aí vão começar a dizer para Moisés: louvado seja Moisés, para que tu nos trouxe aqui, Moisés? No Egito não havia sepulcros suficientes, Moisés. Mas tu te disse, Moisés, que era melhor a gente estar lá no Egito, servindo Moisés aos egípcios. Louvado seja Deus. Olha a murmuração. Só que a murmuração só aconteceu porque o povo olhou para. Porque enquanto o povo estava com foco em Deus, o povo estava andando, o povo estava caminhando, o povo estava sob a direção. E que eu entendo com isso, quem olha para trás muitas das vezes enxerga a fúria, quem olha para trás muitas das vezes vê o que não é para estar vendo, quem olha para trás muitas das vezes
foco, perde a direção. Tem muita gente nesse último dia que está parando, porque parou de olhar para onde Deus mandou olhar, porque perdeu o foco, porque está olhando para a fúria, para a guerra, para a luta, para o levante, para a perseguição, e está esquecendo. Ninguém chamou foi Deus, ninguém direcionou foi Deus, ninguém tirou o Egito foi Deus. Coloca o teu foco em Deus nessa noite. Porque quem olha para a fúria para. Quem olha para a fúria se desespera. Quem olha para a fúria murmura, questiona. E quantos não tem que louvar a Deus? Quantos louvar a Deus tem questionado a Deus? Porque tem olhado para onde não é para olhar. Porque tem perdido o foco. Porque tem parado, nossa aleluia, de se atentar, de ouvir para as coisas que Deus tem falado. Aí quando eu começo, nossa Deus, a entrar nesse momento da história, eu começo a me lembrar de onde Deus me tirou. Eu começo a me lembrar do que Deus fez na minha vida. Eu começo a me lembrar do quão tão forte o Senhor, louvado seja Deus, me resgatou. Aí muito, louvado seja Deus, quer parar por causa de uma fúria, mas esqueceu que Deus muitas vezes te tirou foi da garra da morte, que Deus te curou de um câncer, de uma opressão, que Deus te tirou do tráfico, da droga, da prostituição, que Deus te tirou da onde o homem não te tirava nessa terra. Porque a gente esquece com Deus. A gente só quer viver com Deus a parte que está tudo bem. A parte que Deus está provendo. A parte que Deus está fazendo. A parte que Deus está curando. Mas esquece que na vida do crente também tem dias difíceis. Na vida do crente Deus também permite a perseguição. Na vida do crente Deus muitas das vezes também permite o faraó se levantar. Realmente para ver onde está o meu e o teu coração. Para ver onde está a minha e a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado que o povo está murmurando, o povo está questionando. Mas eles vão até Moisés. Não reclamar com Moisés. Presta atenção, porque quem está ligado em Deus, que não olha para a fúria. Louvado seja Deus. Moisés vai dizer assim para ele: não ter mais. Moisés vai dizer assim para ele: não ter mais. Aí eu começo a louvar a Deus, meio cabeça, não tem mais. Por que está temendo? Porque está temendo a Faraó, se Deus já deu prova que Faraó não é páreo para ele. Porque está temendo o Egito, se Deus já te tirou do Egito. Porque você já está temendo a fúria, o levante, se o Deus que nos serve é maior do que a fúria, é maior do que o levante. Se o Deus que nos serve tem te guardado até hoje, tem te posto de pé até hoje, por que tem mais? Aí o texto diz assim: ficai quietos e verdes um livramento. Ou seja, Faraó está vindo, mas vai ter livramento. O exército está vindo, mas vai ter livramento. Deus está permitindo até a perseguição, a fúria, a luta, o levante, mas Deus está dizendo: eu te livrarei de todas elas nessa terra. Glória. Aí o texto diz: ficai-vos. Mas não tem se comportado na hora da fúria, na hora da perseguição, na hora do levante. Porque Deus disse a palavra lá: ficai-vos quietos e vedes o livramento do Senhor. Muitas vezes a gente não quer ficar quieto, né? Às vezes a gente quer falar o que não é para falar. Muitas vezes a gente quer fazer o que não é para fazer. Mas a ordem de Deus para a tua vida nessa noite é: está tendo fúria, fica quieto. Está tendo levante, fica quieto. Porque o nosso Deus é Ele que traga o livramento sobre a tua vida.
É eu que trago livramento sobre a tua causa. É eu que chego, é eu que redondo, é eu que opero, é eu que trabalho, é eu que cego o inimigo, o adversário na tua vida. Eu venho, fica em casa e vejo o livramento do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer assim: o Deus egípcio hoje viste, nunca mais os tornarás a ver. Quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus vai dar um basta nos teus inimigos. Você não precisa se preocupar com A, com B, com C, porque do meu e dos teus inimigos cuidará Deus. Aí o texto vai dizer assim: e o Senhor pelejará por vós. A gente esquece disso, quem peleja por mim, quem peleja por você. Quando às vezes Deus permite as coisas saírem do meu e do teu controle, louvado seja Deus, aleluia, porque no meu e no teu controle nada vai se resolver. Mas isso não quer dizer que Deus não está pelejando. Isso não quer dizer que Deus não está fazendo. Isso não quer dizer que Deus não está guerreando. Isso que Deus não quer dizer que Deus não vai perdeu o controle, não. Deus é o Deus que peleja pelo povo dele. Deus é o Deus que peleja pela igreja dele. Deus é o Deus que não dorme, que não cochila, que não vaga. O minuto, louvado seja Deus, se quer, louvado seja Deus. Vamos para o meu, em teu favor. Deus pelejará por vós. Enquanto o crente inquieto, enquanto o crente se culpa com a situação, com o cenário, com o momento, e às vezes só é Deus provando a nossa fé. Às vezes só é Deus nos provando, porque a gente chega aqui perto de Deus que cura, mas na hora que Deus permite a enfermidade chegar na nossa vida, nós não cremos que Deus pode curar. Nós muitas das vezes louvamos um Deus que liberta, mas quando acontece conosco ou com alguém da nossa parentela, dificilmente nós cremos que Deus pode libertar. Só que eu sirvo Deus, que desde quando eu me converti, Deus muitas das vezes, Ele me prova naquilo que eu prego, Ele me prova naquilo que eu falo. Então entenda, louvado seja Deus, que muitos dos louvores que você louva, Deus irá te provar. As pregações que tu prega, Deus irá te provar. As orações que tu ora, Deus está dizendo: eu vou provar ela, eu vou provar ele. Não deve ser isso mesmo que ela está falando e que ele está falando. Porque a palavra não é só ler, não é só conhecer, mas sim viver. O texto vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: por que tu amas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? É Deus que vai falar com Moisés: olha, fala para o meu povo, que eu quero ver o meu povo marchando. O povo estava olhando para Faraó, mas Deus vai dizer: eu quero o povo marchando. O povo estava olhando para a fúria, mas Deus está dizendo: eu quero ver o meu povo marchando. Porque Deus não te chamou para olhar para a luta, Deus te chamou para marchar na terra. Deus não te chamou para olhar para o cenário, para a circunstância. Deus te chamou para marchar nessa terra. Glória a Deus. Atrás vem Faraó, na frente tem o mar. Quando eu olho, louvado seja Deus, para esses versículos, eu entendo que não tem saída. E tem momentos que Deus permite eu e você estar em momentos que aos nossos olhos não há saída. E quando não há saída, o que é que eu e você faz? Confia, adora, questiona, murmura, ou deixa de crer que Deus ainda abre mar, ou deixa de crer que Deus ainda faz o impossível, porque não tem saída para mim,
e não tem saída para você. Mas Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Deus é o Deus que abre caminho aonde não tem caminho. Deus é Deus que coloca saída aonde não tem saída. Aleluia. Tinha um mar. O povo de Israel está olhando, e agora? Quem sabe não está no texto, eu pensando, o povo de Israel dizendo, e agora? Isso é na noite. Tanta gente, idosos, crianças, jovens, adultos. Será que todo mundo ali, se ele sabia nadar, ou aguentaria nadar, atravessar o mar nadando? Só que o texto vai dizer que eles vão dizer assim para Moisés: Moisés, tu nos trouxe aqui para nós morrermos nu? Eu nunca vi deserto. Louvado seja Deus, onde Deus leva, onde Deus direciona. Deus deixar morrer. Deus levou, Deus cuida. Deus levou, Deus provê. Deus levou, Deus é contigo no deserto. O povo achou que estava no deserto, que iria perecer. Só que deserto é lugar de tu viver milagre. Deserto é de tu, você não tem experiência. Deserto é lugar, aleluia, de tu se aproximar de Deus, de tu ouvir a voz de Deus, de tu contemplar as maravilhas de Deus. É no deserto. Só que quando olhamos para deserto, nós lembramos de quê? Dependência. E a gente não quer, louvado seja Deus, ser dependente de Deus. A gente quer, louvado seja Deus, ser dependente de nós mesmos. Só que quem lê a Bíblia vê que no deserto não faltou água, não faltou pão, não faltou maná. E eu quero profetizar sobre a tua vida, dizendo que nesse teu deserto não vai faltar nada, porque o teu provedor não é o homem, o teu provedor é Deus, e sobre ele está todo o poder e autoridade para ligar e abençoar, todas as coisas sobre a tua vida. Amém. Só que o povo disse assim: tu nos trouxe, Moisés, para morrer aqui no deserto? O povo estava pensando lá, Deus, que ali iria ser o fim, que ali iria ser morte, que ali iria acabar a história. Louvado seja Deus, aleluia. Só que aonde o povo estava achando que era o fim, que iria acabar a história, Deus estava abrindo um novo caminho para a história do povo de Israel continuar. Deus não te levou no deserto para você morrer. Deus te leva para o deserto para tu contemplar as coisas novas, para tu ter experiência, para tu viver, louvado seja Deus, novas coisas na presença de Deus. Moisés, estenda as tuas mãos, Moisés. Pega o teu cajado. Foi só para Moisés: estenda as tuas mãos. E nas mãos de Moisés tinha um cajado. Porque sobre a minha, tuas mãos, Deus já colocou algo. Deus já entregou algo. O problema é que muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, a gente olha o cenário, situação, e não enxergamos aquilo que Deus já colocou na minha e nas tuas mãos. Porque o que Deus já derramou sobre a minha e tuas mãos vai, louvado seja Deus, aleluia, abrir o mar. Aquilo que louvado seja Deus estava fechado, trancado, através quando eu e você estender a minha e tuas mãos, Deus está dizendo: vai se abrir. Aquilo que se encontra fechado vai se abrir, porque Deus já derramou algo sobre as tuas mãos aí, poder e autoridade do alto dos céus para Deus operar através da tua vida. Aleluia. Glória. Engraçado é que sempre tem que ter um líder. E a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de líder. Sabe por que Deus me trouxe isso aqui agora? Que eu falei, eu não queria que eu pregasse nada que ele já me deu. Porque a gente vai ver nessa mesma história de Moisés, no tempo que Moisés
Ele sobe ao monte, se eu não me engano, tem 40 dias, falando com Deus. No instante que o líder sai, o povo está fazendo bezerro de ouro. O povo já está na idolatria. Quando eu olho para Moisés, eu vejo um líder firme. Quando eu olho para Moisés, eu vejo um líder, louvado seja Deus, atento à voz de Deus. Quando eu olho, louvado seja Deus, para Moisés, eu vejo alguém, louvado seja Deus, aleluia, ser direcionado por Deus. Ou seja, Moisés não faz nada que ele quer, nada que ele acha bom, nada que ele acha que vai dar certo. Ele só faz aquilo que Deus manda ele fazer. E nesses últimos dias, eu não estou dando direto para o meu pastor, mas foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para ser, louvado seja Deus, um bom líder, para ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Louvado seja Deus, só tem que fazer o que Deus mandar você fazer. Glória a Deus. Muito homem de Deus, mulher de Deus, o líder que está se perdendo porque quer agradar o povo, porque quer fazer aquilo que o povo acha bom. Mas em nenhum momento Moisés vai obedecer o povo, mas vai obedecer a voz de Deus. Tem muito ministério que Deus vai fechar. Tem muito ministério aí que Deus vai permitir fechar as portas. Porque Deus está mandando fazer de um jeito e o homem está fazendo do outro. Porque os homens não estão mais querendo a Deus. Estão fazendo as coisas que agradam o seu ego, que agradam a igreja, que agradam o povo. Louvado seja Deus dessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse no começo que Deus ainda mata, que Deus ainda fere. E muitos estão brincando, porque Deus tem a obra dele de um jeito, e o homem quer fazer aquilo que, louvado seja Deus, muitas das vezes enche o seu ego. E o homem quer fazer aquilo que muitas das vezes vai lhe levar ao status. E o homem quer fazer aquilo que muitas das vezes vai lhe fazer conhecido. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi. Louvado seja Deus, aleluia, cuidando de ovelhas, só Deus conhecia. O profeta foi procurar Davi, todo mundo se apresentou. Davi está escolhido, Davi está cuidando das ovelhas do pai. Mas aquilo que Deus tinha sobre a vida de Davi, não foi Davi que se apresentou, não foi Davi que se mostrou, foi Deus que enviou o profeta para mandar buscar Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso nós estamos vivendo muitos escândalos nesses últimos dias. Porque quem quer aparecer não dura muito tempo. Porque quem quer chegar nos lugares altos sem ser Deus levando, não dura muito tempo. Lembra de Mateus capítulo 4? Onde o diabo vai pegar Jesus e vai levar um monte muito alto e vai lhe oferecer todos os reinos da terra, toda a riqueza. Aí o texto diz que ele vai levar Jesus ao monte bem, oferecer todas as riquezas dessa terra. Tem muita gente que está em lugar alto, mas até Deus colocou. Tem muita gente que tem riquezas, mas não foi Deus que deu nessa terra. Porque a maior riqueza que Deus tem para me dar e para te dar é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Só que o povo gosta de facilidade. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Não sei por que Deus me tirou um pouco da mensagem, eu estou encerrando, vou demorar muito, já chegou o horário. Se Deus está trazendo essa palavra para mim, para a tua vida, é uma alerta. Você que Deus tirou do Egito, você que Deus te revelou, você que Deus salvou, você que Deus fechou sepultura, você que Deus curou, louvado seja Deus, aleluia, de uma enfermidade que aos anos do médico não tinha cura. Entenda que Deus quer que eu e você ouça a voz dele, obedeça a ele e só faça aquilo que ele te mandar nessa terra. Glória a Deus. Porque só assim tu vai ter uma vida próspera, ministério, louvado seja Deus, próspero.
Só assim vai dar certo, só assim vai crescer, só assim o céu vai se alegrar. E eu encerro dizendo para a gente orar e eu passar para o meu pastor. Lembra daquela passagem de Elias, que ele está lá no monte. E um grupo de soldados vai até Elias e dizer: onde Deus desce daí, porque o rei te chama. E Elias vai dizer: se eu sou homem de Deus, se caia fogo. Em nenhum momento Elias bateu no peito e disse: eu sou homem de Deus, mas o céu respondeu por Elias. E a gente tem que entender isso. Deixa o céu falar por você. Deixa o céu mostrar por você. Deixa o céu dizer quem você é na terra. Não precisa você ficar se justificando, não precisa você ficar querendo mostrar quem você é, não. Deixa Deus mostrar quem é você nessa terra. Tem muita gente querendo se mostrar, tem muita gente querendo aparecer, mas enquanto você quer aparecer, Deus não aparece. Porque João disse: é necessário que eu diminua para que ele. Ninguém quer diminuir mais. Ninguém quer diminuir mais para Deus aparecer. Mas Deus sabe ver todas as coisas. Vamos ficar de pé, irmãos.